Uma alegria poder louvar o nome do nosso Deus e estudar a palavra de Jesus. Estamos estudando esse livro riquíssimo que é o Apocalipse. Hoje é o nosso 12º encontro. Então nós estamos aí caminhando, ter 3 meses no Apocalipse. E, se Deus permitir, iremos terminar o capítulo de número 2. Estamos caminhando passo a passo, sem pressa. E é muito importante que a gente consiga degustar, trabalhar cada detalhe daquilo que Deus fala conosco, aquilo que Deus quer trabalhar no nosso coração. Convido você a abrir, então, a tua Bíblia, aí no último livro das Escrituras Sagradas, o Apocalipse capítulo 2, e vamos ler a partir do verso 18. Enquanto você abre, quero lembrar os irmãos que amanhã teremos a aula de jiu-jitsu, teremos o pessoal do funcional, então venha colocar aí o templo do Espírito Santo para mexer. Obrigado. Venha trabalhar. Também teremos o ensaio do coral. Estamos fazendo um apelo aí para os irmãos e os homens. Venha cantar no coral. Estou vendo coralistas aqui, homens que cantam. Venha cantar ao Senhor. E nós estamos em junho, mas já está, irmã Ramona, caminhando para a cantata do final do ano. Então, é hora. Então, venha participar do coral. E amanhã também teremos a nossa reunião do conselho. Então, todos os membros da igreja estão convidados a participar da reunião do conselho. Às 19h30, os conselheiros estão convocados. Ok? É isso, meus irmãos. E vamos aí caminhar. Muitas coisas o Senhor tem feito no nosso meio e vamos avançar para a glória de Jesus. Apocalipse capítulo 2, verso 18. Muita atenção. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança, suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição, comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. 22. Eis que farei com que fique acamada, trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Então, somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém, irmãos? Amém. Fica a tua Bíblia aberta. Gente, nós lemos aqui essa carta que o Senhor envia para a igreja de Tiatira. É a maior carta entre as outras 7 cartas. E curiosamente, bem provável aqui pelo visto, Tiatira é a menor cidade entre as outras 7. Ou seja, a maior carta é destinada para a menor cidade. Quer dizer, diferente de Éfeso, de Esmirna, diferente de Pérgamo, nós estudamos. Acho que coloca o mapa para a gente, Lu, só para os irmãos acompanharem.
tem um mapping aí das 7 igrejas. Nós estamos, o Senhor está nos dando a graça da gente passar, né, minuciosamente pelas 7 igrejas do Apocalipse, né? Nós vimos que o número 7 ele é muito utilizado de forma sistemática no material de João, o apóstolo, e as cartas são 7, e que são destinadas às 7 igrejas. Então nós tivemos a oportunidade de vermos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, e hoje está ali, dentro de uma circunferência, a Tiatira, né, que é a igreja que nós estamos estudando aqui hoje. Então, Tiatira, gente, era talvez a menor cidade ali dentro das 7, não era nenhum centro religioso, como nós vimos em Pérgamo, não era nenhum centro do Império Romano, uma igreja turística, um centro político, nada disso. Também em Tiatira nós não vemos a presença maciça de judeus, porque os judeus estão sempre atrapalhando a igreja de Jesus. Então a gente percebe, né, que está lá os judeus, a sinagoga de Satanás, conforme nós já vimos nos nossos encontros anteriores. Aqui em Tiatira não tem isso, como nas outras cidades. Os judeus não estão ali para perturbar a igreja de Jesus que está instalada ali naquela cidade. E aí, meus irmãos, segundo os especialistas históricos, da parte histórica aqui dessa cidade, o que acontece? Uma marca de Tiatira é que era uma cidade que tinha uma importância comercial. Por exemplo, ficava ali no caminho, essa cidade ficava no caminho do correio romano, do Império Romano. Então, as correspondências do Império necessariamente tinha que passar por Tiatira, ficava nessa rota, né, de circulação. Então, aí está um ponto que chama a atenção. O comércio é muito forte. Coloquei aqui, dentre vários objetos, vários materiais, vários produtos que eram comercializados ali, mas eu coloquei aqui, por exemplo, lã, couro, linho. Isso é tudo material, gente, de conhecimento histórico, que os irmãos podem pesquisar. Você vai encontrar bronze, tintas, que já tinha lá, alfaiataria, também o comércio era muito forte, a púrpura, e aquela coisa toda. Conforme nós já falamos também, não todas as cidades, tirando Esmirna, todas as cidades hoje, infelizmente, são ruínas. Nós trouxemos vários registros na semana passada de Pérgamo, né? Os irmãos puxaram na memória aí a quantidade de templos que tinham ali em Pérgamo, né? Mas eu trouxe aqui, eu acho que 1 ou 2 registros. Coloca para a gente, Lu. Tem aí, são ruínas que, inclusive, é lugar de ponto turístico que as pessoas vão ali na Turquia hoje para poder, né, fazer ali uma pesquisa, conhecer como era essa cidade. Acho que tem outra, se tiver outra, pode colocar. Tem aí algumas colunas aí, pouca coisa, não é tão rico assim as ruínas de Tiatira como era em Pérgamo. Agora, veja só, o que diz respeito à igreja. E aí a gente começa a aplicar para o nosso coração. Porque é o seguinte, participar da riqueza da cidade. Os moradores, igual nós aqui, moramos em Bauru, participar do centro comercial para conseguir ter prosperidade naquela cidade. Não tem jeito, tinha que estar envolvido com o comércio da cidade. Para você conseguir ter uma vida próspera, uma vida digna, não tem como. Os cidadãos de Tiatira deveriam estar envolvidos no comércio, o setor comercial ali daquela cidade. E o setor comercial, talvez até como Bauru, você tinha lá a Associação do Comércio, o Sindicato do Comércio, a agremiação comercial. E os historiadores vão dizer que esses centros onde se reuniam os comerciantes eram um centro que era muito importante. E esses comerciantes, em geral, eles eram muito envolvidos como era de costume naquele tempo, né, com os deuses pagãos. Então, as oferendas ao paganismo corria solto lá, eles eram envolvidos com o paganismo romano. Então, qual é o desafio para a igreja? Que é isso que a gente tem que colocar os nossos olhos. Estamos estudando a palavra do Senhor. Os crentes ali de Tiatira, eles deveriam manter a sua consciência sã, né? A sua vida santa, pura, dedicada ao Senhor. O desafio dos cristãos
Imagina, meus irmãos, você sendo um trabalhador em uma determinada empresa, você tinha lá um patrão, ou você era dono de um negócio, você tinha que estar inserido ali naquela sociedade. O desafio do cristão era ficar alheio a isso, né? Ficar distante, à margem dessas práticas pagãs, dessas práticas sincréticas, não participar da rede de negócios, do comércio, principalmente quando havia nessas reuniões, cultos, sacrifícios dedicados aos deuses pagãos. Então, o desafio do cristão na cidade de Tiatira era justamente isso. Quer dizer, o crente ali deveria ter uma visão muito clara. Como que ele deveria ser santo ou próspero? Isso é um negócio que pega para a gente até hoje, né? Puxa vida, eu preciso sustentar minha família, eu preciso ganhar dinheiro. Eu vou ter que abrir mão um pouquinho, vou ter que me adaptar ao sistema. Por exemplo, isso acontece muito nos nossos dias, né? Os irmãos que trabalham aí fora, eles sabem muito bem da luta que é trabalhar e estar envolvido, acabar se sujeitando a muitas exigências que acontecem no mercado de trabalho. Aqui em Tiatira não era diferente, né? Os crentes ali, eles também tinham que se posicionar. Como é que eles deveriam se posicionar? Porque aqui nessa cidade, meus irmãos, era quase impossível alguém ganhar o sustento de sua família fora do comércio. E o comércio, né, as corporações, as agremiações, associações comerciais, conforme nós falamos e conforme apontam aí os livros, todos eles ali promoviam festas pagãs e muita bebedeira e beirava ao descontrole. E aí, como é que o cristão se comporta? Como é que você se comporta? Você, homem do Senhor, como é que você deve fazer? O cristão pode participar desses encontros? O cristão, ele pode se envolver nesse jogo da vida, agradar esse, agradar aquele, né? Os companheiros, os parceiros do trabalho. E aí, meus irmãos, ainda por cima, no texto que nós lemos aqui, numa linguagem muito simbólica, o próprio Senhor Jesus, ele aponta, aparece aqui uma figura chamada Jezabel. Jezabel. Como é que pode um negócio desse? Da onde é que surge Jezabel? Porque Jezabel é uma figura histórica lá do Antigo Testamento, da época dos reis. Da onde que surge aqui Jezabel? Então, meus irmãos, aqui no estudo aqui de Tiatira, capítulo 2, última parte do capítulo 2 do livro da carta do livro do Apocalipse, o cenário que nós estamos vendo é justamente isso, é onde se encontravam os nossos irmãos, né? A igreja de Tiatira, essa era uma igreja, pela leitura que nós fizemos, era uma igreja forte, era uma igreja vibrante, olha uma coisa legal, era uma igreja pujante, era uma igreja que tinha muita gente, era uma igreja ativista, era uma igreja que trabalhava, e aos olhos de todos, era isso, era uma igreja que parecia uma igreja amorosa, era uma igreja que estava envolvida com a obra do Senhor, aos olhos de todos, e segundo aqui o que Jesus nos disse, no relato aqui, a igreja era justamente dessa forma. Agora, nós vamos observar mais detalhadamente, como era essa igreja mesmo. E como o nosso Senhor, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, o dono da igreja, como é que Jesus enxergava a igreja de Tiatira. Então, convido você a colocar os seus olhos novamente aí no verso 18. Vamos lá, verso a verso. Aí vai ficar mais legal a nossa caminhada, hein? E é importante você que está estudando, você anotar, fazer um rabisco, né? Fazer aí um círculo e anotar. Vamos lá. Verso 18. Perceba que, como padrão, a carta ela é enviada, como sempre, a quem mesmo, meus irmãos? A quem a carta é enviada? Ao anjo da igreja. E perceba que quem envia a mensagem, quem envia a carta, no caso aqui de Tiatira, é o próprio Filho de Deus. Você que está marcando, marque aí, que aqui no verso 18, é o único momento, é a única vez que você vai encontrar esse título referente a Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele está dizendo aqui, ó, é o próprio, assim diz o Filho de Deus, é o próprio, é Ele mesmo quem está enviando.
essa carta. Então, aqui dentro do Apocalipse, é a única, primeira e última referência que você vai encontrar aqui, Jesus sendo, ele mesmo falando dele como o próprio Filho de Deus. E agora, veja que ele se revela como aquele que tem os olhos como chama de fogo, e os seus pés são pés semelhantes ao bronze polido. Você está com a tua Bíblia aberta? Dá uma olhadinha, estica o teu olho no verso 14, no capítulo 1, a parte final do capítulo 1, referindo-se àquele que anda no meio dos candelabros. Qual é a última característica aqui do verso 14 do capítulo 1, gente? Ele é quem tem mesmo o quê? Seus olhos como chama de fogo. Olha aí. Então, não é uma informação que está solta. Não é uma ponta solta. Não. Gente, vamos estudar a palavra do Senhor. Presta atenção aí na palavra de Jesus. Veja que essa é uma informação que nós já passamos por ela. Nós já encontramos aqui no verso 14. Os olhos dele eram como chama de fogo. É ele mesmo, o Filho de Deus, o Cristo. E é ele que está pronto para pisar com os seus pés como de bronze polido. Ele está pronto para pisar os seus inimigos, os inimigos da fé cristã, que segundo ali o verso 27, se você ver aí, lá no final, os inimigos serão despedaçados, né, como se fossem objetos de barro. Então esse é o verso 18. Verso 19, vou ler e gostaria que você acompanhasse na tua Bíblia, não temos a projeção. Então veja aí, verso 19 na NAA diz assim: conheço as obras que você realiza. Enumere as obras aí, meus irmãos, vai olhando aí. Quais são as obras que a igreja realiza? É a igreja, viu? Primeiro, que é mesmo? O seu amor, que mais? Fé, que mais? Perseverança. E as últimas obras dessa igreja, elas foram mais numerosas do que as primeiras. Que lindo, gente. Nós temos uma igreja aqui para elogiar. Temos uma igreja aqui para a gente aplaudir. Olha que coisa maravilhosa. Né? Quantas realizações. Veja que Jesus elogia o amor da igreja de Tiatira, diferente da igreja de Éfeso, que tinha perdido o seu amor. Tiatira não perdeu o amor. O Senhor, ele elogia o amor deles. Inclusive o Senhor vai dizer o seguinte: olha, Tiatira, vocês aí, meus servos, as últimas obras de vocês são muito maiores, são mais numerosas do que as primeiras obras. O que isso nos dá a impressão de que a igreja de Tiatira era uma igreja que trabalhava. Não é o pastor, não é a diaconia, não é a liderança apenas, é a igreja. É você, meu irmão, é você, minha irmã, é a igreja toda trabalhava, a igreja estava ali envolvida, e o Senhor elogia essa igreja. É isso, meus irmãos. Então a gente olha aqui, a gente percebe que essa igreja estava vivenciando um crescimento muito grande, e isso eu acho fantástico, né? É algo que enche o nosso coração, a igreja ser elogiada por Jesus. Está aí uma coisa que eu sempre oro e convido você a orar comigo. Você é membro dessa igreja. Você não é membro da igreja lá da esquina, lá da ponta, lá perto da tua casa. Você é membro dessa igreja. E Jesus olha para você como membro da igreja do Estoril. Entendeu? E aí, se Jesus vai criticar, ou Jesus vai elogiar a igreja, isso você está dentro, você está inserido nesse bloco. É essa igreja. Então eu sempre oro e eu convido você a orar comigo. Senhor, olhe para a nossa igreja. Nós queremos receber, Pai, uma palavra de exaltação do Senhor, de louvor do Senhor, uma palavra, Deus, enfim, que o Senhor está aí, né, elogiando a gente, que o Senhor está gostando do que a gente está fazendo, quando a gente faz para a glória tua. Nós fazemos isso para o louvor do teu nome, para o engrandecimento do Senhor. Que fantástico nós podermos receber uma palavra de incentivo do nosso Senhor. A igreja de Tiatira estava justamente dessa forma, né, com as suas virtudes, com o seu trabalho. Jesus vai lá e elogia o amor deles, a fé deles, o trabalho deles tinha aumentado. Maravilha! Era uma igreja dinâmica. Isso nos leva a lembrar, meus irmãos, uma coisa que é fascinante. Conforme nós vimos lá no capítulo 1, Jesus, ele está no meio da sua igreja. E isso deve nos dar temor. Deus fala que onde tiver, qual é a quantidade mesmo, meu povo? 2 ou 3, Jesus está. Imagina nós aqui, estamos aqui nos 50, Jesus está com a gente aqui.
E o Senhor Jesus, ele não apenas está no meio dos candelabros, dá uma olhada no verso 16 do primeiro capítulo, é isso, né? Ele está ali caminhando, ali no primeiro capítulo, eu acho que não, 16, ajuda a procurar aí, mas ele está lá, Jesus, ele está andando, ele está, 13, isso, muito obrigado, capítulo verso 13, ele está no meio dos candelabros. Então, Jesus, ele não está apenas no meio da igreja, mas a gente percebe que ele também, ele anda no meio da igreja, ele passeia no meio da igreja. Olha aqui, capítulo 2, olha o verso 1, aquele que tem as 7 estrelas na mão e anda no meio dos 7 candelabros, quer dizer, ele está no meio da igreja, ele anda no meio da igreja, ele está presente, ele conhece a igreja, e ele conhece as tribulações que a igreja enfrenta, e ele conhece inclusive o cenário, o local, quais são as dificuldades da igreja local. Jesus conhece, ele está presente, ele não está alheio, ele não está à parte. Os seus olhos como chamas de fogo, está presente na sua igreja. O Senhor conhece tudo, o Senhor sonda os nossos corações, nada escapa do conhecimento do nosso Senhor. Ele conhece cada um de nós, ele conhece as obras que nós fazemos, aquilo que está no nosso coração, aquilo que vai aí na tua mente, quais são os teus desejos, aquilo que realmente motiva você a trabalhar, porque o ativismo está aí, a gente pode trabalhar, mas o que tem motivado você a trabalhar? Né? O que motiva você a fazer isso, fazer aquilo? Jesus conhece, não dá para esconder dele. Inclusive aqueles desejos escusos, escondidos, secretos, pensamentos secretos, ações secretas, coisas que nós fazemos, o Senhor, gente, ele não está aí, como diz o salmista, não dormita o guarda de Israel, ele está atento, ele sabe de tudo, ele conhece cada passo, cada detalhe da igreja. A gente pode pensar que ele não está vendo, mas Jesus vê todas as coisas, e ele vê porque a igreja é dele, e a igreja do Estoril é dele. Então Jesus, ele vê todas as coisas, ele esquadrinha todo o nosso coração, ele esquadrinha os nossos pensamentos. E tem um negócio, hein? No dia do juízo, todas as obras dos homens ficarão às claras, tudo será revelado. E a gente pode pensar, não, mas isso está distante. Não está distante não, meus irmãos. Isso está próximo, está perto, é um estalar dos dedos. Então nós devemos colocar o nosso coração diante do Senhor e falar, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Muito bem, meus irmãos, então, até o verso 19, nós vemos Jesus elogiando. Mas chegou a hora. O verso 20, bate o olho aí. No verso 20, bate o teu olho aí na Bíblia, você vai ver que a igreja de Tiatira, apesar disso, e mais disso, e daquilo outro, apesar de amar, apesar de ter fé, apesar de ser uma igreja que está cheia de gente, apesar de tudo isso, mas era uma igreja que estava, pelo texto que nós vemos aqui, ela estava tolerante ao pecado, era uma igreja tolerante à heresia, era uma igreja que estava tolerante, e o Senhor, ele reprova, o Senhor não aprova. Sabe por quê, meus irmãos? Não tem jeito. Em toda a igreja, e aqui na Tiatira é justamente isso, mas em toda a igreja, infelizmente, tem gente salva e gente perdida. Em toda a igreja tem o joio e o trigo, infelizmente. É assim. E aqui em Tiatira acontecia isso. Veja a denúncia do Senhor, leia comigo o verso 20. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, a Jezabel, que se declara, ela que autodeclara, que se declara, o que ela se declara mesmo, meus irmãos? Ela não somente ensina, vocês não estão permitindo apenas que ela suba e ensine, mas vocês estão permitindo que ela seduza. Olha só, sedução. Ela seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Quer dizer, Tiatira é uma igreja que tolerava essa mulher que o próprio Senhor Jesus
vai chamá-la aqui de Jezabel. E aí eu falei para os irmãos, Jezabel, como pode, né? Quem é? Como assim Jezabel? Perceba, meus irmãos, que na prática, apesar de todos os elogios que o Senhor tinha dado aqui a essa igreja, apesar das marcas positivas, nem tudo é para se desprezar, mas por outro lado, a igreja ela estava falhando terrivelmente. E era um erro muito grave, algo muito grave que estava acontecendo aqui na igreja. Tinha surgido ali no meio daquela igreja uma mulher na igreja que era como Jezabel. Se você quer saber quem é Jezabel, se você não está familiarizado com essa figura bíblica, você pode olhar na tua Bíblia lá em 1 Reis capítulo 16, aí você dá uma olhadinha lá no versículo lá, acho que é depois do verso 20, verso 25, você vai ver lá que era uma mulher demoníaca, é uma mulher que envolveu o fraco Acabe. O Acabe era fraco, né, o rei de Israel, e ela conduziu Acabe e toda Israel a praticar a idolatria, praticar o paganismo, a virar as costas ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, virar as costas ao Deus de Israel. Ela trouxe para dentro de Israel a adoração a Baal, através dos seus ensinos heréticos, ou seja, uma mentira. Jesus, ele faz essa aplicação, olha, tal como lá, a Jezabel é justamente isso que está acontecendo aqui, dentro aqui, na igreja aqui de vocês, né? O Senhor Jesus, ele vai usando essas referências. Nós falamos na semana passada, Jesus, ele aponta para o erro lá de Pérgamo, se os irmãos lembrar, ele vai falar, olha, vocês estão seguindo a doutrina de quem mesmo, gente? De Balaão, lembra lá? De Balaão, daí nós falamos qual foi o erro de Balaão, muito bacana você ver lá em Números, qual foi o erro de Balaão, e é isso, é o tal do Ctrl+C, Ctrl+V, o erro de Balaão estava sendo aplicado na igreja de Pérgamo, e também dos nicolaítas, nós vimos na semana passada, e agora Jesus, ele dá uma outra referência, lá do Antigo Testamento, e é uma referência maligna, que é essa mulher, que é a Jezabel, que acaba trazendo para dentro de Israel adoração, culto a ídolos, orgias sexuais e, sobretudo, prostituição, que é uma marca de Jezabel. Jezabel trouxe prostituição para dentro do povo de Deus, para os costumes do povo de Deus, o relacionamento do povo de Deus, que tem que ser um relacionamento santo. Jezabel acabou fazendo todas essas coisas, e ela persegue os profetas de Deus. Só você olhar lá em 1 Reis, e entre eles, inclusive, o grande Elias. Ela é uma mulher que ela vai perseguir, né, e promover todo tipo de maldade ali em Israel. E agora, aqui no Apocalipse, tem uma mulher em Tiatira, tem essa que se auto-intitula como profetisa, que ela está desviando os crentes ali do Senhor, desviando eles dos ensinos da palavra de Deus, desviando a parte daquela igreja com ensinos perversos, pervertidos, demoníacos. É uma mulher que está ali, né, inserida e querendo bater de frente e falar que não é isso, está contra a palavra de Deus. E Jesus está falando, está errado esse negócio aí. Vocês estão pecando, vocês estão errando isso. Jesus dá nome para a mulher. Jesus fala, essa mulher é uma Jezabel, que está dentro da igreja. Veja que pena, meus irmãos, porque Tiatira estava indo tão bem, uma igreja abençoada por Jesus, uma igreja que estava trabalhando, uma igreja que estava crescendo no reino de Deus. E sabe o que a gente percebe? Não adianta, você pode se preparar em igreja de Jesus, quando você se põe a trabalhar, quando você se põe a marchar, quando você se põe a avançar, o diabo levanta. E é de um jeito ou de outro. Entendeu? Começa armadilhas aqui, e mentiras ali, o diabo se levanta. E aqui no caso, a oposição é de dentro da igreja, que é uma grande sacada, porque quando é de fora, está fácil de perceber, a gente discerne fácil, de fora. Perseguição, por exemplo, perseguição, vamos orar, o diabo está se levantando contra a igreja, perseguição, mas está fácil de identificar, de fora. Mas o diabo, Satanás, ele sabe muito bem que a perseguição não para a igreja, ao contrário, a história vai dizer que a perseguição fortalece a igreja, porque os salvos se unem realmente, os salvos ficam,
salvos, aqueles que não são, vaza, né? Os salvos, o remanescente do Senhor, permanece firme, não tem como, em oração, e é isso aí, com a sua própria vida, mas é essa oposição que vem de fora. Agora, quando é de dentro, não é fácil perceber, é um engodo, é um engano. Quando a igreja percebe, já está toda envolvida, e está toda envolvida, e quando é de dentro é pior ainda, porque não é só o envolvimento por conhecer, mas é porque já tem sentimentos ali entrelaçados, emoções, relacionamentos, famílias, e está dentro, e o inimigo sabe muito bem que essa é uma arma maldita e que destrói, que corrói a igreja de Jesus por dentro. Ou seja, não é um inimigo que vem de fora, não é um lobo que vem de fora, mas é um lobo que está vestido de cordeirinho. E aí não é fácil perceber, vai confundir até mesmo os salvos. Então, meus irmãos, isso está acontecendo aqui na igreja de Tiatira, e aí você faz um paralelo. Novamente eu quero convidar você a fazer um paralelo. Se você está com a tua Bíblia aberta, dá uma olhadinha aí no capítulo 2, a primeira igreja que é citada pelo Senhor. Veja o verso 2, dá uma olhada na tua Bíblia aí, verso 2, do capítulo 2, faça um paralelo. Os Efésios, a igreja de Éfeso não suportava os maus apóstolos, os pseudos apóstolos, os falsos apóstolos. Efésios era preparada, não tinha como, não vem que não tem, não vem com heresia, não vem com mentira, não vem com blá blá blá, conversa furada, eu estou sentindo, a experiência, estou arrepiando, porque eu vejo, não para. É a palavra de Deus. Lá em Efésios não tinha conversa. Na igreja de Éfeso a coisa era séria. Só que faz um paralelo. Na igreja de Éfeso, contudo, eles perderam o que mesmo? O amor. Talvez justamente por causa dessa dureza. Quem sabe? A Bíblia não fala isso. Mas quem sabe seja até por isso, né? Justamente por eles serem firmes, né? Rudes, críticos, né? Não serem flexíveis. Eles eram firmes. Perderam o amor. Aí você faz o caminho inverso, já atira, nós vamos encontrar uma igreja que tem muito amor. E é verdadeiro mesmo, não são palavras minhas. Jesus elogia, olha, tem aí amor no meio de vocês. Está vendo que esse negócio de só amor sem doutrina não pega, né? Que tem acontecido hoje aí. Vocês têm amor. A fé de vocês aí é uma fé que é crescente, está tudo muito bem aí. Só que tem um problema muito sério, vocês toleram o falso ensino. Vocês, ao contrário dos Efésios, que não toleravam os pseudos apóstolos, os falsos apóstolos, você, Tiatira, está aí, você está tolerando uma falsa profetisa. Tem amor, vocês trabalham, a igreja canta, a igreja está lotada, está cheia de gente, mas vocês estão tolerando uma falsa doutrina, vocês estão tolerando aquilo que é mentira, tem um câncer maligno, uma doença, uma enfermidade, uma maldade que está inserida, que está cravada, que está plantada no seio da igreja de Tiatira, e isso está levando vocês ao extermínio. Lá dentro da igreja tem alguém que está seduzindo vocês, e segundo as palavras do nosso Senhor Jesus, está conduzindo a igreja à prostituição, e não é somente a prostituição, está conduzindo e quando prostituição não é só questão de prostituição carnal, prostituição espiritual, prostituição teológica, prostituição doutrinária, entendeu? Está prostituindo, adulterando a palavra de Deus, falsos ensinos. Mas não é só prostituição que está acontecendo lá na igreja de Tiatira, mas está acontecendo o seguinte: estão comendo carnes sacrificadas aos ídolos. Nós já falamos sobre carnes sacrificadas aos ídolos na quarta-feira passada, quando nós falamos de Pérgamo, porque isso acontecia lá em Pérgamo, e aí você pode dar uma folheada na Bíblia, veja depois, lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 21, o apóstolo Paulo ele fala sobre esse assunto, sobre alimentos que são oferecidos aos ídolos. Então, trabalhamos sobre isso na semana passada, e se você perdeu, dá uma vasculhada e veja lá. Muito bem, meus irmãos, nós vemos aqui que essa igreja de Tiatira, portanto, e é tudo aplicável para nós, viu? Os irmãos diáconos, os líderes,
Porque eu sempre estou batendo na tecla o seguinte, queridos, não adianta a gente ler o texto e falar, olha só o que acontecia com Tiatira. Não é isso. Tiatira está lá. Mas a gente pega toda aquela experiência de Tiatira, nós, com a sabedoria do Espírito, nós olhamos e vemos como Jesus, o dono da igreja, trata aquela igreja, pegamos todo esse bloco e a gente aplica para nós. Eu estou puxando aqui, você vai puxando na tua mente. Nós temos que puxar para nós. Não é, entendeu? Ela é Tiatira, não. Jesus, ele é o Senhor da sua igreja. Jesus é o Senhor da igreja do Estoril. O Senhor da igreja batista do Estoril. Ele cuida de nós. Então, a gente percebe que aquela igreja não tinha pulso, não tinha firmeza, não tinha coragem para enfrentar esse mal que estava dominando ali aquele ambiente. Não tinha né, sabedoria, não tinha firmeza para desmascarar aquela falsa profetisa. E vou te falar uma coisa, hein? Toda falsa profetisa, ela tem uma máscara de santidade, não pensa que é, né? Fala bem, parece que é espiritual, está ensinando coisa errada. E a igreja ali não tinha força para chegar e parou, não, aqui não tinha força, mas era uma Jezabel, né? Não literalmente, Jesus está usando aqui uma figura de linguagem para se referir a essa mulher maligna que nós temos lá no Antigo Testamento. Nas palavras ali daquela mulher, no ensino dela, pelo que nós olhamos aqui, você pode perceber, né? Ela ensinava as mentiras, né? Ela ensinava a prostituição. Verso 20, ela seduzia os servos de Deus a se prostituírem, a se envolverem, olha, dentro da igreja, a se envolverem com coisas sacrificadas aos ídolos. Lembra lá do cenário? Qual que era o cenário mesmo da Tiatira? Era uma cidade envolvida com o comércio. É bem provável que essa mulher, ela tinha os olhos mesmo na moeda, no dinheiro. O dinheiro falava mais alto para ela. Então tinha que se envolver com as práticas, com as festas da cidade, com as festas ali que envolviam sacrifícios pagãos, comidas oferecidas aos ídolos, as orgias, né, as prostitutas cultuais, aquela coisa toda. Ela ensinava isso ali dentro da igreja. Ela defendia ali esse interesse comercial dentro da igreja a todo custo. Pelo jeito que a gente olha aqui para ela, era mais perigoso, na cabeça dela, sofrer prejuízo financeiro do que o pecado, né? Não, isso aqui não é pecado. O que não pode é nós sofrermos prejuízo financeiro. O que não pode é a gente deixar de participar dos costumes aqui da nossa comunidade, da nossa sociedade, das práticas da cidade. A cabeça dela funcionava desse jeito e ela estava envolvendo as pessoas ali daquela igreja. A proposta dessa Jezabel, de Tiatira, era oferecer, portanto, e aí você pega para nós também, um novo cristianismo. A proposta dela, sabe o que era? Oferecer para aquela igreja, já ali no primeiro século, um cristianismo liberal, do tipo, pode tudo, pode se envolver, não tem regras, não tem proibições, a igreja adaptada à imoralidade daquele tempo, daquela cidade, a igreja envolvida com aquelas coisas. Então essa era a cabeça dela. Então a cabeça dela tinha o quê? Uma mistura, um sincretismo. Uma palavrinha bonita que as pessoas usam hoje, muitas igrejas, inclusive evangélicas, o ecumenismo. Importante é o amor. Importante é o amor, o respeito, a tolerância. Mas a gente está junto. Vamos todo mundo se envolver, está tudo certo. Está acontecendo isso nessa igreja, irmãos. E veja, isso não está distante de nós. Eu vejo Tiatira hoje, está aqui na frente dos meus olhos, está piscando, ó, Tiatira. Está Tiatira aí, né? É um perigo dos nossos dias. Eu peguei uma frase aqui do professor William Barclay, e ele alerta sobre a situação de Tiatira
E ele fala assim, acompanha a leitura, eu vou ler rapidinho aqui, tá bom, irmãos, para a gente não ficar muito preso. Você pode fotografar, depois você pega aí no YouTube, mas olha que coisa que ele fala. Ele fala, olha, na igreja de Tiatira temos uma advertência. Ele fala assim, ó, uma igreja cheia de gente, uma igreja cheia de energia, cheia de atividade, não necessariamente era uma igreja verdadeira. Perigo, hein? É muito fácil encher de gente uma igreja. Ei, tá vendo? Facinho. Quando os fiéis vêm para serem entretidos e não para serem instruídos. É fácil. É fácil encher uma igreja quando os fiéis vêm para serem tranquilizados em vez de serem desafiados e confrontados com a realidade de seus pecados e com a oferta da salvação. Uma igreja pode chegar a estar cheia, por isso, viu, não se engane. Fala aqui para os meus irmãos aqui, olha, a igreja está cheia, amém, glória a Deus. Claro que a gente fica feliz, mas vamos ser maduros, vamos olhar com os olhos de Cristo, né? Ele está falando aqui, isso é uma verdade. Uma igreja pode estar cheia de atividades, todavia, pode ter perdido o centro da sua vida. Em vez de ser uma congregação cristã, não passa de um clube social. Dá medo, dá medo. Falando sério, Jesus está para voltar, dá medo. E o nosso coração facilmente é enganado, é corrompido com coisas, entendeu? Com coisas. Aí, irmãos, no verso 20 e 21, veja aí na tua Bíblia. No verso 20 e 21, a gente vai ver, sabe o que? A graça do Senhor, como sempre está sendo oferecida. A graça de Deus, ela vem em forma de arrependimento, ou seja, dá tempo. Arrependa-se. Isso é a graça de Deus. Olha o verso 20. Olha o verso 21. Não, 21 e 22, desculpa. 21 e 22. 20 e 21 não. 21 e o 22. 20 é a denúncia de Jesus. O 21 e 22. Olha o que Jesus fala. Dei tempo para que você se arrependesse. Porém, ela não quer se arrepender de sua imoralidade. Olha aí, ó. Ó o 22, que Jesus fala. Eis que farei com que fique acamado e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Gente, não há dúvidas aqui que Jesus, ele já estava tratando com aquela igreja. Olha de novo na tua Bíblia. Olha de novo. Olha o que Jesus está falando aí. Dá uma olhada aí, ó. Jesus fala, eu dei tempo para você se arrepender. Não é agora. A coisa não está acontecendo agora. Entendeu? A mensagem para aquela igreja eu já dei. Ou seja, eu estou trabalhando no meio de vocês. Eu já estou denunciando aqui o pecado. Eu já estou repreendendo vocês. Dei tempo, é graça, é misericórdia, para que haja arrependimento. Ao verso 21 aí, ó. Dei tempo, mas vocês não querem se arrepender da imoralidade de vocês. Ou seja, não tem resultado, eu dei. A minha graça está oferecida, a minha bondade está estendida a vocês, mas vocês não querem se arrepender. Que situação difícil. Jesus, ele confronta, dando a oportunidade de se arrepender, de fazer uma avaliação no coração. Por isso que eu falo, irmãos, e você sabe melhor do que eu, Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele é longânimo, a sua misericórdia é infinita, dura para sempre, enquanto há tempo, dá tempo, é oportunidade de arrependimento. Jesus, ele não tem prazer, meus irmãos, na morte do pecador, ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não tem prazer na morte do desobediente, daquele que é rebelde, daquele que é obstinado, não, o Senhor não quer que ninguém se perca, ele nos chama para arrependimento, ele está chamando a igreja de Tiatira para o arrependimento. Venham, arrependam-se, dá tempo de se arrepender, dá tempo do pecador se arrepender, é graça do Senhor, é misericórdia de Deus estendida para aquele povo. Mas está lá, o coração está pedra. Salmo 94 diz, como é feliz o homem a quem Deus disciplina. Ai, Senhor, está doendo. É porque ele é pai, o pai corrige o filho que ama. Lindo isso. Como fez lá em Jerusalém, Jesus está fazendo também da mesma forma com Tiatira. É padrão. São os valores de Jesus. Lá em Jerusalém, lá em Mateus, você vê Jesus falando assim, oh, Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Mateus 23, 37. Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhotes como a galinha junta os seus filhos, e vocês não quiseram.
quis. Jesus está usando, ele usa de todos os recursos para levar o seu povo ao arrependimento. Jesus, ele vai, ele trabalha, ele disciplina. A disciplina é um ato de amor, é o pai corrigindo o filho. Jesus traz sofrimento. Jesus, aqui no caso aqui de Tiatira, eles estão no leito da prostituição, eles estão no leito do adultério. Jesus pega, olha como que Jesus é bom, Jesus tira do leito do adultério e coloca no leito do sofrimento. Nossa, pastor, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Ele tira do leito do adultério e coloca no leito do sofrimento. Vai sofrer, mas o sofrimento é ali que vai acontecer, que vai brotar o quê? Arrependimento. É cura, vai sarar. Jesus é bom, é o tempo todo ele fazendo isso. O prazer do pecado, Jesus transforma no prazer da disciplina. Ele disciplina para gerar salvação. Mas aqui em Tiatira, a Jezabel e os cúmplices e os discípulos, os seguidores dela, não quiseram se arrepender. Verso 21, está vendo aí no finalzinho? A parte B, não quer arrepender-se da sua prostituição. Então, olha só, isso tudo vai implicar, meus irmãos, vai implicar em juízo. Olha o verso 22. Então tá bom, vocês não querem se arrepender? Olha agora, Jesus falando para a igreja, viu? Não é para quem está pulando carnaval, para quem está na balada, não, né? Então, muito bem, vocês não querem então se arrepender? Então vai ficar acamado, vai ficar doente, vai ficar enfermo e vai enfrentar grande tribulação, porque o salário do pecado é morte. É a morte. Estavam zombando de Deus. O Senhor deu, olha, eu já estou trabalhando para que haja arrependimento, mas eles não quiseram se arrepender. E o juízo de Deus, gente, vai ser pesado. Olha o verso 23. Como que começa o verso 23 aí na tua Bíblia? Só a primeira linha que diz aí? Matarei quem? É uma palavra para a igreja, viu? Ai, 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 ai. Ai, Senhor, tem misericórdia, Deus. É para a igreja. Eu já falo, você já ouviu outros pastores falando, você sabe na vida, o povo que mais sofre na face da terra são os crentes. O povo que mais sofre na face da terra é o povo de Israel. Porque são obstinados, eram teimosos. Olha lá, olha toda a trajetória no Antigo Testamento. O povo que sofre. E sofre porque desobedece. Deus fala, eu vou te abençoar, eu vou botar você numa terra que emana, como que é, gente? Leite, mel, e vai dar uva do tamanho de melancia, e romã do tamanho de abacaxi, vai ser aquela coisa abençoada. Aí o povo está tudo no bem bom, começa a inclinar o coração para o pecado, para o adultério, para a prostituição, para o paganismo. O tempo todo. Sai Israel de cena, entra no Novo Testamento, é a igreja. O povo que sofre é a igreja. Crente sofre, só porque é teimoso. A gente é teimoso, nós temos um coração inclinado. Em vez de a gente orar, colocar nosso joelho no chão, falar, Senhor, me dá santidade, cuida da minha vida, a gente fica toda hora envolvido com as coisas do mundo. E aqui é dentro da igreja. Eu gostaria que os irmãos não perdessem isso de vista. A palavra de Jesus é para a igreja de Tiatira, e a igreja de Tiatira é de Jesus. Ele está andando no meio do candelabro, é dele, ele está falando, é isso que vai acontecer. Entendeu? Matarei seus filhos, e as igrejas, as outras igrejas vão saber que eu sou aquele que sonda a mente, que sonda o coração, que sonda as intenções, que sei do passo de vocês, que sei o que está acontecendo, quais são os seus planos. Eu conheço vocês e vou retribuir a cada um de vocês segundo as suas obras. A salvação é segundo a minha graça, punição será segundo as suas obras. Vocês merecem. Vocês não brinquem com Deus, não brinque com Deus. A vida é uma só e a vida é rápida. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Então, meus irmãos, a gente vê aqui que o Senhor está fazendo uma distinção muito clara
entre aqueles que praticam o adultério lá da profetisa e aqueles que são chamados filhos de Deus. A punição para os seguidores de Jezabel, aqueles que insistem em seguir Jezabel, a punição será a morte. Porque, meus irmãos, há uma diferença do servo de Deus, entendeu? Porque você fala assim, mas pastor, eu estou na luta. Há uma diferença. E Deus sabe disso. Aquele servo de Deus que está lutando contra o pecado. Isso é outra coisa. Chega diante de Jesus e fala, Senhor, tu sabe a minha fraqueza. E põe o joelho no chão e ora, fala, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Eu amo o Senhor. Eu estou aqui, eu sou como Paulo, o bem que eu quero, não estou conseguindo fazer, o mal que eu não quero, eu faço. Me perdoa, Deus. O Senhor sabe. E você pede perdão ao Senhor. Você se arrepende, Jesus perdoa. É diferente. O caso aqui é diferente. Que está lá, entendeu? Premeditado, daquele que está lá de uma forma deliberada. Sabe o que está fazendo, sem reservas, está envolvido com a falsa doutrina, com a mentira, com o engodo, com a heresia, o engano, de consciência, sem reserva alguma, está envolvido com uma prática contrária da palavra do Senhor. E Deus veio e avisou, arrependa-se, continua obstinado ali no erro, quer continuar ali. Então há uma diferença, meus irmãos, uma diferença da pessoa, do irmãozinho, da irmãzinha que ama Jesus, está lutando contra a sua carne, uma luta constante, daquele que está lá desprezando a fidelidade da palavra de Deus. Mas aí, quanto aos fiéis, o Senhor ordena que permaneçam fiéis. Vamos caminhar aqui para a gente terminar. Olha o verso 24. Digo, porém, aos demais. Agora é os demais. Agora não é mais o pessoal lá de Jezabel. Olha lá. O que ele fala? A todos aqueles que não seguem. A vocês aí, aqueles que estão firmes. Que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Olha só, gente. Pega o que está dizendo aí. A turma lá de Jezabel, eles se gabavam. Não, nós somos conhecedores das coisas profundas de Satanás. Quem quer saber de coisa profunda de Satanás? Jesus está falando assim, então, vocês que não são como eles lá, que ficam se gabando de que conhecem as coisas profundas de Satanás, vocês, olha que coisa linda, Jesus fala, eu não vou pôr carga sobre vocês. Então, somente, agora é o seguinte, verso 25, conservem o que vocês têm até que eu venha. Então, veja só, Jesus, em vez de acrescentar o jugo, em vez de acrescentar peso, em vez de colocar uma lista de exigências sobre aqueles crentes fiéis de Tiatira, nada disso. O Senhor, Ele exorta eles a continuar fiéis à palavra de Deus, a uma vida cristã, obviamente evitar, né? Isso já está inserido no contexto, evitar as festas pagãs. Eu fico assim, gente, sinceramente, né? Tem crentes, os crentes modernos, não, eu vou lá, envolvido lá, e vou lá não sei aonde, na festa, e pulo lá, eu não vou falar muito disso, não. Mas, sabe, tem que tomar cuidado com a vida, né? Tem que tomar cuidado com a vida, gente, eu não sei, né? Você levanta a mão para te adorar ao Rei dos... Não sei, aí você não sabe que está lá envolvido por trás, né? E vai lá. Nós somos um povo diferente, gente, tem que ter consciência dessa realidade, né? Tem que ter a diferença, tem que saber aqui. Então, Jesus está falando, olha, continuem fiéis. Então, veja, meus irmãos, havia naquela igreja pessoas que estavam sendo mantidas na sã doutrina, fiéis, o remanescente do Senhor. Louvado seja Jesus, oh glória a Deus, agarrados à verdade do Senhor. Então, para esses, coisa linda, o jugo de Jesus é suave, viu, olha? O fardo do Senhor é leve. Eu não vou colocar fardo, olha aí, o verso, entendeu? Olha aí o verso 24, olha aí, olha o finalzinho, eu não vou colocar carga, jugo, peso sobre vocês, não vou. Aí você lembra das palavras de Jesus, né? O fardo do Senhor é leve, porque o crente ele é verdadeiramente livre. Então, alguns crentes lá em Tiatira se corromperam moralmente, conhecendo as coisas profundas de Satanás. Que triste.
Mas também nessa igreja tinha irmãos que estavam buscando a santificação, porque, afinal de contas, Jesus nos chamou para sermos santos. Um dos propósitos de Deus. Qual os propósitos? Um dos propósitos de Deus para a tua vida, meu irmão, minha irmã, é a santidade. Sem santidade, ninguém verá Deus. Um dos propósitos. E o propósito de Satanás? É obviamente que é o inverso, porque ele sabe. Satanás é o maior teólogo que anda aqui nessa terra, viu? Né? Você está achando que é o quem? Que é o John Piper? Tadinho do John Piper. John Piper tem lá 30 anos. E quantos anos tem o John Piper, Levi? 70 anos. Né? O tal do Satanás é milenar. Ele sabe tudo. A Bíblia. Ele é um dos personagens. Ele sabe tudo. Né? Então, volta. Se um dos propósitos de Deus é a santidade, o propósito de Satanás é fazer o quê? Tirar você da santidade. Uau, é claro. Seduzindo, induzindo. Entendeu? Jogando armadilhas. Aí na sua mente. É justamente isso. Quer dizer, muito mais do que destruir a igreja através da perseguição, que não funciona. Funciona determinado. Para uns vai funcionar, obviamente. Para aqueles que são rasos, que não nasceram de novo, funciona. Agora, para quem é mesmo de Cristo, de verdade, mesmo nascido de novo, perseguição não funciona. Então, Satanás, ele joga o quê? Heresia, engodo, engano, mentira, pecado. É assim que ele trabalha, é assim que ele tenta conduzir os crentes, e aí nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque um dos grandes enganos de Satanás, principalmente nos nossos dias, é levar os crentes a pensar que eles precisam buscar novidades para terem experiências profundas com Deus. Vou repetir, ô lama desgraçada, entendeu? Um dos grandes armadilhas de Satanás é levar o crente a achar que ele precisa de buscar novidades, experiências para ter uma vida profunda com o Espírito de Deus, e aí vai atrás de novidades, vai atrás de aventuras, precisa disso, precisa daquilo, sendo que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente. E como nós ouvimos no domingo, o que você precisa para a condução da tua vida é a palavra de Deus, e ponto final. Ponto final. Babaquice, infelizmente, meninice, bobeira, bobagem, falta de conhecimento da palavra de Deus, a verdade de Deus. A palavra de Deus, ela é suficiente, nós não precisamos de mais nada. Tudo já está feito, tudo já está realizado, o banquete da salvação já está preparado, já está oferecido para nós, colocado diante dos nossos olhos. Nós não precisamos de outra coisa. Nós não precisamos de novidades, não precisamos de experiências, não precisamos de arrepios, não precisamos de sensações. Nós precisamos, na verdade, sabe o que é, povo de Deus? Conhecer aquilo que Deus já nos deu. A gente está atrás de outras coisas, a gente não conhece nem o que Deus deu. Fica atrás, eu quero. Fica atrás o quê? Você vai conhecer primeiro a palavra de Deus. Exaustivamente, vai se dedicar à palavra de Deus, vai estudar, vai comer, vai beber, entendeu? Mergulhe na palavra do Senhor. É isso que nós precisamos, nos aprimorarmos nas riquezas do Senhor, nas riquezas de Jesus, insondáveis riquezas para o nosso coração, para a nossa vida eterna. Precisamos, meus irmãos, então, ficarmos firmes, para que sejamos conservados até o fim. Terminando, então, queridos, verso 26, quantos versículos tem? É o mais longo, viu? Lembra que eu falei? Lembra ou esqueceu já, irmãos? É o mais longo, é a carta mais longa das 7. Verso 26, ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, o que vai acontecer? Você consegue me explicar isso? Lê de novo aí. Lê de novo aí. Ao vencedor vai receber autoridade sobre as nações. A gente precisa destrinchar esse negócio. Coisa maravilhosa. O vencedor, quem que é o vencedor? Aquele que guarda até o fim. Aquele que permanece até o fim. Porque a gente já sabe, né, irmãos, que a perseverança é uma marca do crente. Perseverar. Então, ao vencedor, aquele que permanece, não é aquele que cai pelo caminho. Cai pelo caminho é tipo Judas, ficou no caminho.
caiu no meio do caminho. O vencedor é aquele que persevera. Apesar dos desafios, de todas as dificuldades, ele persevera até o fim. Aquele que cai pelo caminho, nunca foi do Senhor, ou nunca nasceu de novo, nunca foi nascido de novo. Perseverar até o fim. E aí, meus irmãos, Jesus nos ensina aqui, olha só, a profetisa aqui em Tiatira, Jesus nos fala aqui através da sua palavra, né? A gente viu que ela estava envolvida lá com os lucros comerciais, com todo aquele envolvimento ali na cidade, e o Senhor, ele vai dizer muito claramente aqui, ao vencedor, aquele que guardar até o fim, as minhas obras, ou seja, né, que não vai se deixar se envolver, não vai deixar ser seduzido, não adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma, não, aquele que permanecer, aquele que não troca Deus pelas coisas desse mundo, pelas orgias, pela prostituição, pelas comidas, carnes oferecidas aos ídolos, ao dinheiro, entendeu? Aquele que não se vende, aquele que permanecer, esse vai receber autoridade sobre as nações. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vai ser honrado, quer dizer, vai estar lá junto com o Senhor, porque é Ele quem vai reinar para todo sempre. Você sabe o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 2? Põe para nós, Lu. Diz o seguinte: os santos julgarão o mundo. A cabecinha sua, faz a conexão, hein? O vencedor receberá autoridade sobre as nações. Aí Paulo, inspirado por Deus, fala: os santos julgarão o mundo. O Senhor está falando que o vencedor vai ter autoridade sobre as nações, porque as nações vão sempre existir. Eu estava lendo ontem, meditando no Salmo 89, você sabe que eu achei lá, fiz uma bola grandona na minha Bíblia, está escrito lá: todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, e glorificarão o teu nome. Já é uma palavra, esse salmo, o Salmo 86, é um salmo messiânico, que já aponta para o reino. As nações existirão. Fica assustado, não, as nações existirão. Virão as nações. No reino eterno de Deus, haverão as nações. O Salmo 86 está falando das nações. Ah, pastor, mas você é no Salmo, então tá bom. Então vou pegar você agora. Olha lá o Apocalipse, finalzinho, quando já tem já a nova terra, viu, Niva? Nova terra. Olha lá o Apocalipse, capítulo 21, nova terra, diz lá o seguinte: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Nações, os reis, no reino eterno. Reino eterno. Tem o rei dos reis, mas a terra será povoada. Eu já falei várias vezes também aqui, o plano de Deus, de uma terra que se multiplica, uma terra abençoada, sem dor, sem fome, sem morte, não foi engavetado. Não foi engavetado. Então, meus irmãos, olha só, o vencedor receberá uma posição de honra. Está aqui no Apocalipse capítulo 2, nós vamos reinar com Cristo. Aqueles que perderam a sua vida aqui nesse mundo, por amor a Jesus, aqueles que não se corromperam com Jezabel, aqueles que não se envolveram com as coisas aqui dessa terra, que não ficaram sonhando em ganhar aqui esse mundo, que perderam aqui nesse mundo, esses governarão as nações junto com Cristo. E aí você caminha, o verso 27, o que diz no verso 27 na tua Bíblia? Lê para mim aí alguém, vai, para eu parar de falar um pouco. Não, tem que ler alto, fica de pé e lê alto. 27, pode ir lá, Vânia, vem bem alto. Com cetro de ferro as governará. Espera um pouquinho, põe para a gente, não põe para a gente não tem na Bíblia, lê aí na Bíblia, põe aí. Põe, lê bem alto, vai lá. Aqui não tem na projeção. Com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fosse um objeto de barro. Você tem que ler o verso 27, está com a Bíblia aí? Linkado ao 26. Está continuando, entendeu? Continua mostrando o poder dos vencedores que terão sobre as nações. É a mesma coisa, né? Tá continuando aqui, ó. Então tá lá.
Ah, Deixa eu achar aqui o meu 26, aqui. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E no 27, na NA, e com o cetro de ferro as governará. Então, está falando do vencedor. O vencedor, então, ele recebe essa promessa de que vai participar das funções do próprio Messias. Veja aqui no Salmo capítulo 2, que é um salmo messiânico, e para você que está fazendo estudo, é muito importante você ter isso anotado, diz assim, com vara de ferro, olha só, faça a conexão. No verso 27 do capítulo 2 de Apocalipse diz, com o cetro de ferro as governará, falando dos vencedores de Cristo. Aí no Salmo 2,9 diz, com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Quer dizer, Apocalipse e esse Salmo 2, que é um salmo messiânico, em profunda conexão, um confirmando o outro, a revelação do Apocalipse, usando a profecia de Salmo 2,9, que obviamente se refere ao Messias, o Messias que vai reger com esse cetro de ferro. Mais à frente, meus irmãos, dá uma olhada aí no capítulo 19, verso 15, o próprio Jesus, o Messias, é quem tem o cetro de ferro. Dá uma olhada, olha que coisa fantástica. Põe para nós aí na TV, e olha lá. Igual no Salmo 2,9, nós lemos 2,9, não vou pedir para voltar, mas você viu aí, marca na tua Bíblia. Olha agora o Salmo 19,15, de sua boca sai uma espada afiada, é a espada que sai da boca de Cristo, nós já vimos lá em Apocalipse capítulo 1, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá. Quem? As nações, com cetro de ferro. Olha o cetro de ferro, ele vai reger, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então quer dizer, com o cetro de ferro do seu Messias do Senhor, todos os reinos rebeldes, hostis, corruptos, mentirosos, que foram contra Deus, que foram contra Cristo, serão pisados, despedaçados ao nada, reduzidos como se fossem objetos de barro, é o que diz a palavra do Senhor, é o que diz lá em Salmo capítulo 2, Salmo 2, verso 9. Ou seja, um novo reino de Cristo não poderá ser, isso é muito importante, consumado, não poderá ser estabelecido, sem que esse velho tempo caia por terra. Esses reinos corrompidos, quer dizer, esses reinos atuais de mentira, de corrupção, de engano, tudo isso tem que cair por terra. Talvez você fique assim perplexo como eu fico, porque não pense que eu fico, que eu não fique, melhor dizendo. Talvez você fique perplexo, e vou dizer qual que é a minha perplexidade. Talvez você fique perplexo de entender assim, como que pode isso? Como que o Senhor está dizendo aqui? Como o Senhor está dizendo que vamos receber autoridade e com o cetro de ferro nós iremos reger? Como? Nós, súditos, servos do Senhor, como que isso pode acontecer? A verdade, meus irmãos, é que a Escritura Sagrada, ela não esclarece como é que isso vai acontecer. Simplesmente nós temos a informação, nós já vimos que os santos julgarão as nações. Como? Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, 2. Como? Não sei como. Eu só sei que se a palavra de Deus está falando que vai acontecer. A igreja, os discípulos de Jesus, o povo de Deus na terra deverão participar do reino triunfante do nosso Senhor. Estaremos com Ele, Ele reinará, mas a palavra de Deus ela é enfática em dizer que nós reinaremos com Ele. Quer dizer, os salvos em Jesus, aquele que vencer, aquele que o vencedor, conforme diz o verso 26 aqui, esse vencedor terá parte não apenas na autoridade de Cristo, mas também no reino do Senhor para toda a glória. E aí o verso 28 diz, assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Alguém sabe o que é essa estrela da manhã? Assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, eu lhe darei, veja aí, eu lhe darei. Darei a quem? A vocês, ao vencedor. A estrela da manhã. O vencedor.
Aquele que vencer, os salvos, receberão essa autoridade, o cetro de ferro, e também eles estarão diante da estrela da manhã, darei a estrela da manhã, ou seja, os salvos, os vencedores do Senhor, vão vencer com Cristo, e segundo Apocalipse capítulo 22, 16, você sabe quem que é a estrela da manhã? Quem que é a estrela da manhã? Quem é a estrela da manhã? Fala forte, não tem medo não, irmãos. Apocalipse 22, 16, dá uma olhada na tua Bíblia aí. Apocalipse 22, 16. Jesus é a estrela da manhã. Cristo, ele é chamada a estrela da manhã. Ou seja, o vencedor, os salvos, nós o veremos face a face. E estaremos com ele para todo sempre. Aqueles que renunciaram ao pecado, aqueles que renunciaram às vantagens desse mundo, aqueles que não se envolveram com a corrupção dessa terra. Eu me envolvi lá atrás, ok, pediu perdão ao Senhor, está arrependido, a partir de agora uma nova vida, uma vida transformada, amém, você não faz parte mais desse mundo sujo. Então a esses que são os vencedores do Senhor, esses estarão com ele na glória, eternamente em contentamento na presença do Senhor Jesus. Verso 29 diz: quem tem ouvidos, ouça. Conforme eu falei, meus irmãos, essa carta não é para Tiatira apenas, essa carta é para nós, essa carta é também para o Estoril, essa carta é para a nossa igreja, essa carta é para você, para mim. O Espírito Santo fala conosco nessa noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, que Deus nos dê ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo tem falado a essa igreja, o que falou no domingo, não é? Que o Espírito Santo, ele quer nos conduzir, ele quer falar conosco, e é através da palavra. Nós estamos hoje 3 meses falando do Apocalipse, que o Espírito Santo desperte o teu coração, desperte a tua mente, para ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração, e que possamos aprender e viver para a glória de Deus.